Salve concurseiro, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é a tão famosa partícula C, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então para quem já está acostumado com concursos, a partícula C é um problema sério, né? Mas eu estou aqui hoje para poder tirar essa dificuldade da sua cabeça. Nós vamos ver que a partícula C, na língua portuguesa, ela possui 9 funções. É claro, você está aqui no Português Operacional e sempre temos aquele passo a passo para te ajudar a fazer a questão do seu concurso. Mas antes do passo a passo, vamos conhecer as funções da partícula C. Acompanhe aí comigo. Bom, então a partícula C, ela pode ser primeiramente uma conjunção subordinativa de condição, como exemplo, se começar a chover, eu não irei. Ou então, eu dormiria em paz se você fizesse silêncio. Vimos aí que esse C se comporta como conjunção de condição, que introduz uma oração subordinada adverbial condicional. E a gente já vai ver que um dos bizus é identificar essa conjunção sabendo que ela não está ligada diretamente ao verbo, ou seja, não está junta ao verbo. Segunda função, como conjunção integrante. Perguntaram se você fez seu dever. Essa conjunção integrante aí a gente pode substituir pela palavra isso. As conjunções integrantes introduzem as orações subordinadas substantivas. Mas para facilitar para você, até agora essas duas funções que nós vimos, elas não vão estar juntas ao verbo, ou seja, do lado mesmo do verbo. Se tiver antes do verbo, vai estar somente junto, e se estiver após o verbo, com hífen. Mas essas duas não vão entrar nessa condição. Elas podem vir separadas do verbo. Tudo bem? Os 3, 4 e 5 são os pronomes reflexivos, nos quais o sujeito pratica e sofre a ação do verbo, ou seja, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Vamos ver os exemplos. O pronome reflexivo pode se encontrar como objeto direto ou objeto indireto. Por exemplo, Ana feriu-se com uma faca e o rapaz dá-se muita importância. Ou seja, em ambas as frases, o sujeito está praticando a ação em cima dele mesmo. Próximo exemplo. Sofia deixou-se levar pela guia, ou seja, ela deixou ela mesma ser levada pela guia. Só que ela sofre ação e ao mesmo tempo é o sujeito de um verbo no infinitivo, que no caso é o verbo levar. Esse verbo levar aí possui um sujeito, que no caso é o ser. Muito importante para concurso, se pedir a função sintática desse pronome ser aí, funciona como sujeito do verbo no infinitivo. Próximo exemplo. Os jovens admiravam-se no parque. Esse exemplo é do pronome reflexivo recíproco, ou seja, quando você pode trocar a expressão por um ao outro ou uns aos outros. No caso, os jovens admiravam-se no parque, eles admiravam uns aos outros. Esse pronome também é reflexivo. Sexto caso, como pronome apassivador, para os íntimos, PA. Quando o objeto direto torna-se sujeito paciente. Por exemplo, vendem-se casas e comprou-se um carro. É claro que agora a gente só está vendo o conceito de cada partícula C. Eu vou explicar já já os detalhes e como você chegar a um denominador comum. Ou seja, se é ou não é pronome reflexivo, se vai ser a conjunção, enfim. Você vai ver já já a estrutura condicional da partícula C. No caso, a gente só está vendo aí que ela pode ser também uma PA, ou seja, pronome apassivador. Nesses dois exemplos aí, os termos, no caso, casas e um carro, eles são sujeitos pacientes, porque essa partícula C a gente pode trocar pelo verbo ser. Por exemplo, vendem-se casas, é a mesma coisa que dizer casas são vendidas. A mesma coisa acontece com o carro. Um carro foi comprado. Sétimo caso, partícula de indeterminação do sujeito, também conhecido como PIS. Quando não há sujeito nem objeto direto. Por exemplo, precisou-se de mais cães. Vive-se bem aqui. Então temos dois casos aí que agora os verbos não são mais transitivos diretos. Temos aí um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo, impossibilitando assim
que se forme um objeto direto, que seria transformado em sujeito paciente. Se está muito confuso para você, eu te peço paciência, já vamos chegar na estrutura. E temos uma exceção nesse caso. No exemplo, comeu-se do bolo. Temos aí um verbo transitivo direto, que possibilita sim a formação de um objeto direto. Porém, esse objeto direto do bolo encontra-se preposicionado, que no caso impossibilita a formação de um sujeito paciente. Vimos na matéria de sujeito que o sujeito ele não pode ser preposicionado, não é verdade? Então, nesse caso aí, o do bolo não pode ser sujeito por esse motivo. Então, quando houver objeto direto preposicionado, não podemos dizer que é um pronome apassivador, ou seja, um pronome que forma sujeito paciente. Não, no caso é uma PIS. O sujeito aí é indeterminado. Oitavo caso, partícula de realce, também conhecido como partícula expletiva. Quando essa não é necessária, podendo ser retirada da frase sem perder o sentido. Por exemplo, as moças sorriam-se agradecidas, ou então vai-se para Londres o primeiro casal. Esse caso é o menos comum, é quando você simplesmente pode tirar essa partícula C e a frase continua com o mesmo sentido, sem alteração no sujeito, na sua estrutura, na condição, em nada. É simplesmente uma partícula de realce, o próprio nome já diz, e também é pouco cobrada em concursos. E o nosso último caso é a parte integrante de verbos que exprimem sentimentos, mudança de estado ou movimentos, como por exemplo os verbos queixar-se, arrepender-se, alegrar-se, converter-se, afastar-se, entre outros. Então cuidado para não confundir essa partícula integrante do verbo com os pronomes reflexivos. Vimos aí que exprime uma ação, né? Uma mudança de estado ou movimento da pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. João se afastou do carro dela. É possível João afastar ele mesmo? Não, ele se afastou, ou seja, ele se movimentou dali. Ele não pegou ele e afastou ele mesmo, não tem como. É a mesma coisa que o verbo levantar-se. Se eu falar eu me levantei, eu pratico a ação de me levantar. E eu não pego a minha pessoa e levanto ela no alto. É uma ação impossível. Então essa partícula é chamada parte integrante do verbo, que forma os verbos pronominais. Então tranquilo. Vimos os conceitos, é agora que entra a nossa parte operacional, que é o que você mais gosta. Vamos agora ao nosso passo a passo. E esse passo a passo eu formulei de uma maneira diferente, criando uma estrutura condicional, facilitando assim a identificação da partícula C. Se a partícula C puder ser trocada pela palavra caso, dando ideia de condição, teremos uma conjunção subordinativa de condição. Se você puder trocar a partícula C pela palavra caso, ou seja, se eu fizer, caso eu fizer, é a mesma coisa. Vai ser uma conjunção subordinativa de condição. Se você puder trocar a partícula pela palavra isso, dando ideia assim de um substantivo, teremos a nossa conjunção integrante. Por exemplo, perguntaram se você vai à praia. Perguntaram isso. Toda essa oração que vem depois da partícula C vai ser uma oração subordinada substantiva. É isso que a conjunção integrante faz. Ela introduz uma oração subordinada substantiva. Então o bizu é você trocar pela palavra isso. E nesses dois casos, a partícula C não se junta ao verbo. Então fica fácil de diferenciar esses dois casos dos demais. Continuando. Se houver sujeito agente, a partícula poderá ser pronome reflexivo ou partícula integrante do verbo. No caso, para ser um pronome reflexivo, tem que dar ideia de a si mesmo e acontece somente com verbos transitivos. E para ser partícula integrante do verbo, deve ter mudança de sentimento ou movimento e acontece somente com os verbos intransitivos. Então já começa a facilitar um pouco. Se tiver um sujeito agente, nós iremos ver se vai ser pronome reflexivo ou a partícula integrante do verbo. O primeiro conceito para ser pronome reflexivo é você substituir pelo a si mesmo, quando pratica e sofre ação no sujeito. E para ser a partícula integrante do verbo, é aquela mudança de estado, um movimento que o sujeito não consegue praticar ação nele mesmo. Então, dando continuidade à nossa estrutura,
Se não houver sujeito agente, será então PIS ou PA. E é importante lembrar que a PIS, ela transforma o sujeito em sujeito indeterminado. Serve para a questão de tipos de sujeito. E a PA, ela transforma o sujeito em sujeito paciente, ou seja, o objeto direto vira sujeito paciente. Então a classificação do sujeito passa a ser sujeito simples. É muito importante para a questão de tipos de sujeito. Então ocorrerá PIS somente com os verbos intransitivos e verbos transitivos indiretos. O tipo de sujeito será indeterminado. E será PA por 3 motivos. Quando o verbo for transitivo direto, quando houver um termo paciente, ou seja, o objeto direto, e quando você puder trocar a partícula ser pelo verbo ser conjugado. Parece que ficou um pouco difícil essa PA, mas não. Essas 3 situações elas vão acontecer juntas. Por exemplo, se eu falar vendem-se casas, é a mesma coisa que dizer casas são vendidas. Mas quando eu falo vende-se casas, vou pedir até para a produção colocar aí na sua tela, vende-se casas, para você analisar. O verbo é o verbo vender. Ele é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo? Vender é um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende a alguma coisa. Então temos aí já o primeiro tópico, verbo transitivo direto. Se temos um verbo transitivo direto, vamos procurar o nosso objeto direto, que no caso seria casas. E esse casa como objeto direto, ou seja, termo paciente, quer dizer que a frase pode ser lida ao contrário, ou seja, vendem-se casas é a mesma coisa que dizer casas são vendidas. A partícula ser se torna então o verbo ser, que transforma uma voz passiva sintética em uma voz passiva analítica. Se você já estudou vozes verbais, você está entendendo o que eu estou falando. Se você ainda não estudou, eu deixo claro para você. A voz verbal ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. E a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. No caso, casas são vendidas, ela está sofrendo a ação de vender. Porque não são elas que vendem, elas são vendidas. Então temos um termo paciente. Temos o termo paciente, o verbo ser e também o verbo transitivo direto. Com certeza é uma PA. Mas é importante lembrar aquela exceção que falamos há pouco. Não se provou da comida. Quer dizer que o verbo aí é um verbo transitivo direto. Não se provou o quê? Quem prova, prova alguma coisa. Só que o objeto direto ele se encontra preposicionado, que no caso não pode ser transformado em sujeito. Se o objeto direto não pode ser transformado em sujeito, por ele estar preposicionado, quer dizer que nós temos uma PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Isso mesmo, só será pronome apassivador quando houver objeto direto, sem preposição nenhuma. Então vamos ver se essa estrutura condicional ficou realmente clara para você conseguir resolver uma questão de prova. Eu vou deixar aí para você e vamos analisar algumas frases de exemplo. Primeiro exemplo, Alice penteou-se no quarto. Vimos aí que automaticamente o primeiro passo é achar o verbo. Penteou-se é o nosso verbo. Se a partícula ser ela está junta ao verbo, como eu disse, os primeiros 2 casos já não podem ser nem a conjunção integrante e nem a conjunção de condição, porque elas não se juntam ao verbo. Então já eliminamos 2 alternativas. Vimos também que o sujeito Alice está claramente expresso na frase. Então temos um sujeito agente aí, porque pratica a ação de pentear. Se é um sujeito agente, quer dizer que a partícula ser só pode ser o pronome reflexivo ou a partícula integrante do verbo. Pentear é um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Pentear é um verbo transitivo direto. E como eu disse, se temos um sujeito agente com um verbo transitivo direto, é claro que temos aí então o pronome reflexivo. E também podemos substituir por a si mesma. Alice penteou a si mesma no quarto. Então matamos aí essa questão. Seria bom se todos fossem aprovados. Bom, eu estou vendo aí que primeiramente não existe um sujeito antes do verbo, né? Seria bom se todos fossem aprovados. Eu tenho aí no caso 2 verbos. E quando eu vir 2 verbos em uma oração, eu já posso desconfiar que vai ser alguma das 2 conjunções, porque é isso que a conjunção faz. Ela liga uma oração
a outra. Então estamos diante aí de um período composto. Quer dizer que esse ser aí, vamos ver se vai ser conjunção que dá a ideia de condição ou se vai poder ser trocada pelo isso, como uma conjunção integrante. Seria bom se todos fossem aprovados. Seria bom caso todos fossem aprovados? Ou seria bom isso? Presta muito bem atenção para você não errar uma questão agora na sua prova. Você na prova vai estar sozinho e você pergunta lá, seria bom caso todos fossem aprovados? Na hora você pode achar que faz sentido e acabar marcando que é a conjunção de condição. Só que deixa eu te dar um bizu muito importante. A conjunção dando ideia de condição no sentido inverso, ou seja, quando vier após o verbo, quando vier na segunda oração, ela deve estar obrigatoriamente pontuada com vírgula. No caso aí, nós não temos uma vírgula. No exemplo que eu te dei, se você for voltar ao vídeo, você vai ver que no segundo exemplo da condição, ela está com vírgula. E no primeiro caso está sem vírgula. Então, nesse caso aí, como não temos uma vírgula, quer dizer que vai ser a conjunção integrante, sendo substituída por isso. Ou seja, oração subordinada substantiva. Isso seria bom. Próxima frase. Fizeram-se as pazes. Então, primeiramente, o pronome ser está junto ao verbo e eu não estou vendo sujeito agente, restando então ser a partícula de indeterminação do sujeito ou o pronome a passiva do. O verbo é fazer. Quem faz, obviamente, faz alguma coisa, ou seja, é um verbo transitivo direto. E o seu objeto direto estaria aí, que é as pazes. Estando em dúvida entre PIS e PA, se o verbo é transitivo direto e temos o objeto direto sem estar preposicionado, não tenha dúvida, é 100% de certeza que é uma PA, ou seja, pronome a passiva do. Quer dizer então que as pazes seria o sujeito paciente. Próxima. Necessita-se de funcionários aqui. Mesma coisa, vou até pular o passo a passo porque eu já vi que está junto ao verbo e também não tem um sujeito agente antes do verbo. Quer dizer que vai ser PIS ou PA. O verbo é necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa, ou seja, um verbo transitivo indireto. Entre PIS e PA, qual é que apresenta o verbo transitivo indireto? É a PIS. Então temos aí somente partícula de indeterminação do sujeito, deixando o nosso sujeito indeterminado. Se ficarem aqui, todos serão expulsos. Então, no primeiro momento, a gente já consegue identificar que há duas orações e que, a princípio, tem uma ideia, sim, de condição aí. Mas vamos confirmar. Esse se, ele pode ser trocado pelo caso. Caso ficarem aqui, todos serão expulsos. Está correto. Dá a ideia de condição e eu não posso trocar pela conjunção integrante isso. Ficaria estranho eu falar isso ficarem aqui, todos serão expulsos. Não faz sentido. Então essa partícula C é a conjunção com ideia de condição. Próxima frase. Viaja-se muito no interior. Partícula C junto ao verbo sem um termo agente. Quer dizer que vai ser PIS ou PA. Viaja-se muito no interior. O verbo viajar, ele pede um objeto direto? Não pede. E também não tem um objeto direto na frase. Quer dizer que jamais será uma PA. Ou seja, jamais poderá ser um pronome a passiva do, porque não há objeto direto para ser transformado em sujeito paciente. Você está conseguindo entender como funciona a PIS e a PA? Para ser PA, necessariamente deve haver o objeto direto. Então nós temos aí, viaja-se muito, dando ideia de intensidade, e no interior, dando ideia de lugar, ou seja, somente adjuntos adverbiais. Esse verbo ele é intransitivo. Então, mais uma partícula de indeterminação do sujeito. Ninguém se mexeu na ordem unida. Então, nesse caso, eu percebo que o se está junto ao verbo, ou seja, se mexeu, e eu também aparentemente tenho um sujeito agente aí. Para quem acha que o ninguém não é sujeito, está completamente enganado. Cuidado para não marcar como sujeito indeterminado, não observando o sujeito aí. O ninguém, ele é um pronome indefinido. Ele indica que alguém, desconhecidamente, praticou a ação. Embora não seja identificado, ele está escrito na oração. E você pode ver na nossa aula de sujeitos aqui do canal que quando o sujeito está escrito, ele só pode ser simples
ou composto. Então temos sim um sujeito aí. Quer dizer que o pronome vai ser reflexivo ou vai ser a partícula integrante do verbo. No caso, ninguém se mexeu. Ninguém mexeu a si mesmo ou ninguém praticou a ação, o movimento de se mexer? É óbvio que o segundo faz mais sentido, né? Você pratica a ação de mexer-se, né? O verbo ele já é pronominal e não dá a ideia de que eu, ou seja, alguém, mexeu a si mesmo, entenderam? Então matamos aí mais uma frase com a partícula integrante do verbo, ou seja, verbo pronominal. Próxima. Elas se encontraram depois de anos. Temos aí o se junto ao verbo, já consigo eliminar duas, que você já sabe. Temos aí o sujeito expresso e bem claro aí para vocês, que é, no caso, elas. Então quer dizer que novamente vai ser o pronome reflexivo ou a partícula integrante do verbo. Vamos analisar agora o conceito. Elas se encontraram. Elas praticam a ação de encontrar, ou seja, o verbo ele automaticamente já é pronominal, ou elas encontram a si mesmo. Ou você não pode esquecer também daquele sentido de uns aos outros, como o pronome reflexivo recíproco, que é aparentemente o caso. Elas encontraram umas às outras, ou seja, elas praticam a ação e também sofrem essa ação de encontrar e ser encontrada. Então temos aí o pronome reflexivo recíproco. Então vamos agora à última frase. Assim se vai aos astros. Temos aí a partícula se junto ao verbo e aparentemente nenhum sujeito escrito. Temos assim se vai e algum lugar, ou seja, aos astros. Então quer dizer que a gente fica entre pronome apassivador PA e partícula de indeterminação do sujeito APIS. E você com certeza já sabe a diferença de uma para a outra. Vamos analisar o verbo e matar logo essa última frase? O verbo é vai, ou seja, do verbo ir. E quem vai, vai a algum lugar. Esse verbo ele é transitivo ou ele é intransitivo? Quem vai, vai a algum lugar. Quando indica a ideia de lugar, temos um adjunto adverbial para complementar, que no caso aí é aos astros. Então temos um verbo intransitivo. Com o verbo intransitivo, eu consigo formar um APA? Não, claro que não. Eu preciso de objeto direto para formar o sujeito paciente. Eu acho que essa daí você já pegou e não vai errar nunca mais uma questão na prova. Então firmamos aí a nossa última frase com a partícula de indeterminação do sujeito. Vamos ver uma questão de prova, como é que ficaria? Questão da EAGS. Antes de resolvermos a questão, deixa eu te falar uma coisa. Essa aula de partícula C, ela serve para identificar sujeitos de uma oração, para identificar conjunções, vozes verbais e pronomes de uma oração. Então você não vai ver uma questão assim, analise a partícula C. Hoje a aula, o assunto é de partícula C. Você pode até ter uma aula disso, mas na hora de resolver uma questão na prova, vai estar dentro de uma questão de sujeito, questão de orações, questões de pronome, de verbo. Então, para você identificar a partícula C, tem todo esse passo a passo, toda essa estrutura, para você resolver uma dessas questões que vai cair na sua prova. Beleza? Então, eu separei uma questão da EAGS aí, e você pode ver que está pedindo para assinalar a alternativa em que o C é índice de indeterminação do sujeito, ou seja, partícula de indeterminação do sujeito, a tão famosa PIS. Então vamos ver, letra A. Não se ouvia o barulho. Partícula junto ao verbo e não possui sujeito agente, quer dizer que vai ser PIS ou PA. No caso, não se ouvia o barulho, eu percebo que esse verbo é transitivo direto, ou seja, quem ouve, ouve alguma coisa, que no caso aí é o barulho. Então aí sim a gente pode transformar o barulho, ou seja, o objeto direto, em sujeito paciente, deixando assim a frase: o barulho não era ouvido. Então, se temos um APA, quer dizer que não é o nosso gabarito. Perdeu-se um gato de estimação. Mesma coisa, partícula junto ao verbo, sem sujeito agente, quer dizer que vai ser novamente PIS ou PA. Perdeu-se um gato de estimação. Quem perde, perde alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Então a resposta você já sabe. É óbvio que vai ser PA, ou seja, pronome apassivador.
quer dizer que esse gato de estimação será o nosso sujeito paciente. Também não é o nosso gabarito. Precisa-se de novos candidatos militares. Precisa-se. Você já está conseguindo associar, certo? Porque precisa-se agora é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem pede o objeto indireto, automaticamente são verbos transitivos indiretos, que no caso não bate com o conceito de pronome apassivador, o que pede um objeto direto. Quer dizer que estamos diante de uma partícula de indeterminação do sujeito. É fácil. Verbo transitivo indireto ou verbos intransitivos é PIS. Verbos transitivos direto com o objeto direto, sem estar preposicionado, PA. Então, nosso gabarito, letra C. Vamos só confirmar na letra delta. Construíram-se casas e apartamentos na rua Pacata. O verbo é construíram-se. Construíram-se o quê? Pede um complemento, objeto, direto, certo? Então quer dizer que casas e apartamentos seria o nosso sujeito, no caso agora sujeito composto e paciente, porque agora possuímos dois núcleos, mas não deixa de ser um sujeito paciente, ou seja, o verbo construir ele é transitivo direto, então ele pede um objeto direto, que automaticamente é convertido a sujeito paciente. Conseguiu entender o conceito de PA? E deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. Nessa questão aí, nós temos das 4 alternativas, 3 delas estão com o verbo transitivo direto. E obviamente você consegue identificar o verbo ouvir, perder e construir. Todos eles são transitivos direto. Quer dizer que a resposta está na nossa cara, que é o precisa-se, que é um verbo transitivo indireto. Não tem como você transformar um objeto indireto em sujeito. Não tem como você transformar um adjunto adverbial em sujeito. Guarda esse conceito, esse bizu para você e leva para a sua prova, beleza? Bom, então esse foi o passo a passo, tá bom? Essa estrutura condicional, espero que ela consiga te ajudar a resolver as questões. Eu coloquei aí diversas frases para você ver como é que o passo a passo funciona mesmo e também uma questão de prova. Se você sentir ainda dificuldades, pode deixar aí nos comentários ou então entrar em contato através do Facebook ou Instagram, que com certeza eu vou te ajudar. E como de costume, eu vou deixar aí para vocês essa tabelinha aí para você conseguir identificar a função dessas partículas 6 aí que estão na sua tela. Podendo ser, é claro, uma das 9 funções que estudamos nessa aula. E o gabarito estará na descrição desse vídeo. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Se você quiser mais aulas como essa, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário e siga também nas redes sociais. Estamos aí no Facebook e no Instagram, colocando aí questões diariamente para você resolver, aquelas dicas, o passo a passo, o bizu, macetes para concursos, para você resolver a sua prova de português, mas de forma bisurada, aquela forma operacional que nós dois conhecemos. Beleza? Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Que no caso aí é ausausto. Que no caso aí é ausausto. Ausausto.